Ok, senhores, vamos começando devagarzinho, enquanto dá tempo do pessoal ir entrando. Muito bom, senhores. Hoje vamos estar discutindo um tema importantíssimo, que são riscos de desastres naturais. Obviamente, com o apoio da Academia Nacional de Economia, com a ANE, é importante o tema, inclusive que a ANE participa, tá certo? Ponto fundamental, porque o desastre natural impacta na veia a questão da economia do país, do Brasil. A gente vai ver aí o quanto que os desastres estão ocorrendo e o quanto que nós como pessoas, como cidadãos, como empresa, como governo, estamos sendo negligente e imprudente em relação a este tema, inclusive tema do meio ambiente, tema do ESG, se a gente quiser colocar de maneira mais ampla. Então, o que nós vamos estar discutindo hoje, na verdade, são as ocorrências dos riscos naturais, qual é, na verdade, a tendência, né, da continuidade destes riscos de desastres naturais, e a ONU dá algumas recomendações importantes, o escritório da ONU de redução de dano de desastres naturais, e a gente tem uma tendência negativa, na verdade, de não cumprirmos com a nossa meta, né, do Acordo de Paris, lá de trás, em relação à questão do clima, tá certo? Que é um ponto fundamental, tá certo? Então, isso é que nós temos que estar debatendo e ficar um pouco mais sensível a esses quesitos, ok? Bom, todos os senhores já me conhecem, mas quem sou eu, na verdade, para quem não me conhece, né? Então, eu sou o presidente da Brasiliana Interrisc, tenho aí PhD em Cambridge na questão de segurança internacional, sou membro da Academia Nacional de Economia, com muito prazer, com muita honra, tá certo? Já cumprimento aqui os meus colegas, tá certo? Importante isso. Tenho livros lançados no mercado sobre gestão de riscos, sobre gestão de continuidade, de emergência, sobre redução de dano de maneira geral. Então, tenho uma vivência grande aí de 33 anos no mercado privado. A minha origem, sou ex-oficial do Exército, formado pela Academia Militar, pedi demissão como capitão. Muito bem, senhores. Esse breve currículo, depois vocês leiam com calma aí, quem não conhecer. Mas o que eu quero falar? Qual é o nosso objetivo hoje aqui desse nosso webinar, junto com a ANE, Academia Nacional de Economia? É a gente estar apresentando um conceito de risco de desastres. Esse conceito ele está interconectado com a displicência, com a negligência de empresas e governos ao tratar ou no tratamento das ações relativas aos temas de meio ambiente, governança, tá certo? E social, que está tudo interconectado de uma maneira clara. Então, isso é importante a gente estar conversando sobre isso, e é importante, muito importante, nós termos essa consciência, né? O planeta hoje pede socorro, tá certo? O país pede socorro. Nós temos aí, na verdade, a Amazônia como um grande eixo, né, de meio ambiente, um grande eixo de segurança ambiental para nós e para o mundo, e temos que preservá-lo da melhor maneira possível, dentro de um equilíbrio, de uma relação, né, de benefício para ser explorado com toda a responsabilidade, tá certo? Dentro de certos limites. Então, isso é importante. Eu vou mostrar para vocês aí, inclusive, que a nossa Amazônia, não só a nossa, mas a Amazônia também tida como internacional, pega a Colômbia, o Peru e os países vizinhos, hoje está, né, sobre, né, os auspícios, diria eu para vocês, do crime organizado, infelizmente. Né? Onde nós temos grilagem de terra, um garimpo ilegal, né? O contrabando de animais silvestres e por aí afora. É importante, então, a gente ficar atento em relação a esses temas de maneira muito geral. Muito bem, o que vem a ser risco de desastre, então? Então, o risco de desastre ele é expresso, obviamente, qualquer risco, probabilidade versus o impacto, só que aqui a possibilidade, a probabilidade de ocorrência em relação a quê? A perdas de vidas ou ferimentos, né, do fator humano, de nós como humanos, ou destruição e danos causados por um evento de grande magnitude, dentro de um tempo limitado, dentro de um horizonte temporal. Então, risco de desastre, especificamente, é isso, tá certo? O risco de desastre é amplamente reconhecido
como uma consequência de interação, uma consequência de interconectividade entre a fonte de risco, ou seja, a fonte que impulsiona o risco a ser materializado, juntamente com as características do contexto aonde nós estamos inseridos, aonde o desastre poderá vir a acontecer, ou seja, aonde pessoas e localidades ficam vulneráveis e ficam expostas, tá certo? Então, a conectividade está aqui. Se eu tenho desmatamento, impacta na veia, na questão do clima, isso pode gerar, inclusive, uma seca contundente em determinadas regiões. Então, isso que é importante, este entendimento. O risco de desastre natural ele está interconectado, né, com outras variáveis que estas variáveis, em conjunto, fazem uma potencialização muito maior da magnitude do impacto. Por isso que sempre o risco, né, de desastre natural é geralmente de grande magnitude, tá certo? A ONU possui um escritório de redução de dano, certo? Aonde ele está falando, soltou um relatório agora em 2022, que a capa desse relatório é esse que vocês estão vendo aí no slide, onde ele fala nosso mundo em riscos, tá certo? Nosso mundo em risco, governança transformadora para um futuro resiliente. Ou seja, há uma necessidade premente de eu ter uma governança muito forte, muito clara, muito contundente, para que o futuro nosso, futuro do meu neto, por exemplo, que tem hoje 15 anos e uma netinha de 9 anos, ela tenha condições de receber de nós, tá certo? Um mundo melhor, um mundo tecnicamente mais o quê? Mais organizado e muito mais resiliente. Então, isso que é importante, tá certo? Outro ponto para a gente poder estar pensando como reflexão é que o programa de redução do risco de desastres deve ser priorizado com urgência. E aí entra o ponto fundamental. Tanto empresas como governos não dá muita bola para isso, não dá muita atenção para isso, tá certo? Isso é uma pré-condição da gente ter um desenvolvimento sustentável. Então, se eu quero ter, na verdade, se eu falo, né, se a minha empresa fala que quer ter, né, ser sustentável, o capitalismo consciente, ESG na veia, eu preciso ter plano de redução de dano, plano de redução de desastre natural. É fundamental eu ter esta visão. Os desastres hoje no mundo, eles estão aumentando devido ao quê? Às mudanças climáticas, a mudança que nós, homens, pessoas, né, fator humano, estamos fazendo. E, principalmente, a uma gestão inadequada de riscos, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Nós não fazemos, em cima do desastre natural, uma gestão inadequada. Tá certo? Nós não fazemos uma gestão boa, fazemos uma gestão inadequada, tá certo? Uma gestão que é feita mais para apagar incêndio, tá certo? Do que para tentar evitar o quê? Um dano maior. Quando eu falo evitar um dano maior, né, na questão do desastre, a prevenção funciona, ajuda, mas eu preciso estar preparado para mitigar, diminuir o impacto que ele vem a acontecer. Por isso que a escolha social nossa, a escolha política e a escolha econômica, elas contribuem hoje, século XXI, tá certo? Para este aumento de desastre. Hoje nós estamos prestes a enfrentar 1,5 desastres ambientais por dia até 2030, no mundo, que é muita coisa. Então, ou seja, eu vou ter 1,5 desastre por dia, natural, tá certo? De grande magnitude no mundo como um todo. Isto é o que o relatório de 2022, o relatório de avaliação global do escritório da ONU de redução de danos, redução de riscos e desastres, tá certo? Ele chama isso, ele grita para que nós tenhamos uma maior consciência e grita para que nós façamos, na verdade, uma boa gestão de riscos, inclusive para poder abordar melhor o risco sistêmico de desastre. Então, é um ponto importante para que as áreas das empresas de gestão de riscos corporativos pensem e tenham uma disciplina ligada a esse quesito.
já que nós temos uma série de normativas, tá certo? Inclusive normativas essas, né? Vai pegar um financiamento em banco, o banco tem que olhar uma série de requisitos, tá certo? Em termos de ESG, eu tenho que ter um processo meu de gestão de riscos, né? Focando a questão sistêmica de desastres naturais, tá certo? Então, isso é fundamental para eu poder estar enxergando isso. Quais são os desafios que eu tenho pela frente hoje para estar gerindo, na verdade, né, e fazer uma redução de dano em relação a isso? Então, a ação humana é que cria o risco, o maior risco, e a mais perigosa. Quando a gente fala em ação humana, vamos pensar em ação governamental, vamos pensar em ações empresariais. Então, é isso que causa para o planeta, tá certo? Maior aumento, né, de dano. À medida que o mundo está se tornando cada vez mais interconectado, cada vez mais, né, conectado digitalmente, tá certo? Os riscos se espalham de uma maneira geométrica pelas geografias, pelos setores, tá certo? E vai levar aos limites da nossa existência. Então, é isso que eu preciso entender. Acontece um tsunami lá na Ásia, impacta na veia aqui todo o Ocidente. Impacta onde? Primeiro impacto que eu posso falar para vocês, já na cadeia logística nossa, no supply chain, na veia isso. Então, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar monitorando e pilotando. A ação política e pessoal, tá certo? Tem que reverter essa tendência. Ou seja, as políticas que eu vou estar lançando, os eixos que eu vou estar dando como sugestões, tem que reverter essa situação. Eu tenho que encontrar os riscos sistêmicos, eu tenho que entender o risco sistêmico e preciso ter uma ação de redução extremamente hoje acelerada. O que isso exige da gente, né? Então, exige que eu tenha um conhecimento, uma base de conhecimento para reduzir o risco. Então, a memória é muito importante, senhores. Isso é fundamental. Preciso ter banco de dados dos mais diversos tipos de desastres naturais que nós temos. Né? No início desse ano aqui, eu falei do desastre natural que nós tivemos aqui em São Paulo, tá certo? Onde nós não tivemos uma prevenção e muito menos uma mitigação, tá certo? Nós tivemos, na verdade, foi uma atuação de bombeiro, tá certo? Apagando, na verdade, o incêndio que estava já acontecendo. Então, isso é importante, eu preciso conhecer, de fato, mergulhar e conhecer todos esses meandros com a base de conhecimento. Preciso transformar os meus ecossistemas, os meus sistemas que eu tenho ao meu redor. Quando a gente fala em sistemas, vamos pensar com esta mentalidade, com essa visão, muito mais resiliente. Nesse caso do desastre, não adianta eu querer ser, na verdade, antifrágil. Ou seja, eu preciso ser resiliente. Recebo a pancada, me encolho e depois eu volto ao meu estado natural. Então, eu preciso saber quais são as consequências, eu preciso estar preparado para estas consequências. Com isso, eu consigo fazer a redução. Preciso ter, na verdade, uma abordagem muito mais refinada para lidar com o risco sistêmico. Então, a questão do risco, vejam bem, a ONU bate na questão do risco, a ONU bate na questão da gestão de risco sistêmica, é extremamente estratégica, é extremamente importante. E isso não acontece. Eu preciso entender o risco motriz, eu preciso entender as fontes de riscos que são motrizes, ou seja, que mais influenciam para que o risco possa ser materializado, para que eu possa tratar de maneira preventiva e possa tratar também de maneira mitigatória, redução de dano. Então, eu preciso entender isso claramente, tá certo? Né? Fala-se também aqui como ponto de reflexão. Quando nós não investimos deliberadamente em política e estratégias para reduzir o impacto dos desastres, ou seja, eu não me preocupo em redução de dano, tá certo? O mundo, efetivamente, ou nós estamos financiando a nossa própria destruição. Isso é um ponto fundamental, porque cada vez mais que ocorre um desastre natural, mais tempo, na verdade, tá certo? Nós perdemos. Então, nosso time diminui de existência, tá certo?
Hoje o planeta pede socorro. Aqui tem alguns dados aqui para a gente poder pensar. Até 2030, por exemplo, em termos de desastres globais, eles vão aumentar em termos de 40%. Ou seja, isso equivale a ir para 540 desastres ano, que é muita coisa, que dá 1,5 por dia, tá certo? Os números de secas até 2030 irão dobrar, vejam vocês. E os eventos de temperatura extrema vão triplicar. Nós vivenciamos aqui em São Paulo ontem um dos dias mais quentes que nós tivemos nos últimos tempos, aqui em São Paulo. E hoje o tempo já está frio. Quer dizer, tivemos um ciclone aqui no Rio Grande do Sul, ontem, na verdade, foi para o mar, mas subiu aqui, na verdade, para a gente poder estar. Subiu, né, o tempo frio, subiu já para o Sudeste, onde já impactou, na verdade, todo o contexto nosso. Então, viram vocês como o tempo está maluco, está troncho, né? Todos os anos, os países de renda média, exemplo, Brasil, perdem 10 vezes, né, mais de seu PIB em desastres e que os países de alta renda. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para reduzir os respectivos impactos. Até 2020, né? Ou seja, 3 anos atrás, 120 países adotaram estratégias de redução do risco de desastre. Apenas 120 países. O Brasil, por exemplo, não tem. Nós não temos uma estratégia de redução de risco de desastre. Nós não trabalhamos com isso. Temos aí as defesas civis, que são verdadeiras heroínas, né? Trabalham com recursos parcos, recursos escassos, né? No último webinar nosso sobre isso, eu mostrei a curva descendente de investimentos em relação a isso, tá certo? Mas está claro agora dizendo, apenas 120 no mundo é que fazem esse tipo de trabalho de redução de desastre, estratégia para isso, né? E o mundo não está no caminho certo para reduzir o risco. Então, isso não é só a ONU que está falando, as próprias mídias já estão gritando. Vou mostrar para vocês aí, na verdade, o que saiu no Valor Econômico, na revista que saiu publicada com ela faz uns 20 dias atrás, mais ou menos, que ela chama-se Plano de Urgência. Cada vez mais intensa, crise climática demanda esforço articulado entre governo, empresa e sociedade. A tríade, né, que nós temos que fazer e falar. Mostra aqui a tendência de subida dos desastres indo globalmente, né, indo numa escala vertiginosa. Então, a curva de tendência é de subida, como mostrei lá atrás. Então, isso é um ponto extremamente negativo. Temos que estar ao par disso. Por isso que eu falei para vocês que a área de risco corporativo tem que pilotar isso daqui, porque impacta na veia da empresa. Impacta, inclusive, a continuidade de negócio de determinados segmentos. Isso é importantíssimo, a gente está entendendo o processo como um todo. Preciso eu entender que eu tenho risco de desastre natural, eu tenho, na verdade, o chamado perigo, que aqui para nós é uma fonte de risco. Essa fonte de risco vai expor comunidades, localidades, cidades e pessoas e torna-as vulneráveis, frágeis perante o risco. Então, isso aqui é uma cadeia. Eu tenho que colocar controles, né, para poder estar impedindo que o risco, no final, atinja a sua magnitude. Isso é um ponto fundamental que eu preciso entender e preciso saber isso daqui. Os desastres são considerados choques sempre externos, mas os riscos de desastres resultam de quê? Numa interação muito grande entre processo de desenvolvimento, nosso processo de desenvolvimento, que vão acabar gerando condições de exposição, condições de fragilidade e que a fonte de risco atua em cima deles. Então, isso que eu preciso entender claramente, tá certo? Nós aqui que criamos esta condição perfeita, essa tríade para poder estar falando a mesma linguagem. Preciso entender, né, que o risco é a combinação da magnitude, quer dizer, a massividade que ele foi materializado, versus a frequência de uma fonte de risco. Versus a frequência de uma fonte de risco. Quer dizer, a fonte de risco fica lá martelando, impulsionando, né, tentando fazer com que o risco seja materializado, até que uma hora que ele consegue. O número de pessoas e
os bens, a localidade, a cidade, tá certo? Que vão estar expostas em cima disso, tá certo? E isso, obviamente, cria-se a vulnerabilidade, que é a nossa fragilidade. Então, gravidade e frequência da fonte precisam ser o quê? Medidos, precisam ser o quê? Mensurados de maneira prática. E aí tá alguns exemplos da reportagem que eu falei com vocês, que saiu no Valor Econômico, tá certo? Sobre a questão da sustentabilidade. Então, aqui fala da natureza da fúria, tem os gráficos para a gente poder olhar aqui, quantos bilhões aí que nós perdemos, quantas vidas, né, que foram perdidas na realidade, e o quanto que o seguro também, né, pagou em relação a isso. Então, vocês são números astronômicos aqui, isso aqui é em bilhões de dólares, nesse primeiro semestre de 2023. E aqui tem um outro gráfico no mundo inteiro. O Brasil entrou nessa com a seca que nós tivemos aí na bacia do Rio da Prata, tá certo? Nós tivemos aqui, claro, o maior evento que nós tivemos aí, que deu 91 bilhões perdidos, foi em cima do terremoto que teve, tá certo? Tanto na Turquia como na Síria, ok? Mas é importante a gente ressaltar os outros impactos que nós tivemos. Quer dizer, então, na verdade, o Mercosul aqui, nós tivemos 9,9 bilhões de dólares de prejuízo, de perda. Vejam vocês quanta grana, quanto dinheiro vai para o ralo, porque nós não trabalhamos uma redução de desastres. É importantíssimo esse entendimento. É importantíssimo nós estarmos conscientes, mais do que conscientes, com tudo isso aqui que nós estamos falando, né, que tem que ter um plano articulado, um plano integrado entre empresa e governo. Tem que haver, tá certo? A empresa em si, ela tem que repensar o seu modelo de negócio. Se o modelo de negócio dela hoje agride de uma forma mais contundente o meio ambiente. Então, eu preciso mudar. Não tem forma de eu não mudar, mesmo que fique mais caro para mim. Não tem jeito, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, o risco intensivo, tá certo? É o risco de desastre, onde eu tenho uma baixa probabilidade e um alto impacto. Não é que seja somente um cisne negro. No meu ponto de vista, é um rinoceronte que está debaixo do nosso nariz, mas ele é intensivo, porque ele tem uma massividade muito grande. E o extensivo é ao contrário. Eu tenho várias vezes ocorrendo, mas o impacto é relativamente baixo. Mas de tanto bater, acaba, obviamente, prejudicando o nosso meio ambiente e o nosso planeta, tá certo? E isso vem de todas as vertentes. Então, quando a gente fala hoje em meio ambiente, senhores, eu não posso estar sendo bitolado, né, ou sendo taxado como o homenzinho verde, como era antigamente o pessoal que lidava com o meio ambiente, com sustentabilidade. Não é isso. Hoje, ela tem, na verdade, uma amplitude muito grande. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, quando eu falo, por exemplo, em garimpo ilegal hoje, na nossa Amazônia, em terra indígena, por exemplo, saiu um relatório, né, da ONU, do Escritório de Drogas, onde ele fala do nexo entre as drogas e o crime que afeta o meio ambiente, tá certo? Então, isso é importante. Quer dizer, hoje, o crime organizado que se encontra, né, na nossa Amazônia como um todo, tá certo? Ele está agredindo de uma maneira direta o meio ambiente, tá certo? Então, é fundamental esse entendimento aqui nosso. Ou seja, e eu tenho os chamados crimes convergentes, aonde eles são várias tipologias de crime, entre elas, obviamente, o do meio ambiente, mas que esses outros crimes rodeiam o crime ambiental, tá certo? E que depois possui consequências. Aumenta-se a violência, aumenta-se a grilagem de terra, aumenta a ocupação ilegal, aumenta o garimpo ilegal, aumenta o contrabando, né, de aves e animais raros, né? Aumenta-se, por exemplo, o desflorestamento, o desmatamento como um todo, as queimadas que nós temos, tá? Então, isso é importante. Isso hoje no Brasil acontece. E isso hoje é uma questão ambiental, mas com uma amplitude totalmente diferenciada, tá certo? Aonde eu tenho facções hoje, que antigamente essas facções ficavam mais no sul, sudeste, tá certo? E hoje estão
totalmente no norte do país, no centro-oeste do país, tá certo? Esse é um ponto que tem que ser raciocinado. Este mapa da Amazônia brasileira e da Amazônia internacional veio do escritório da ONU, onde a gente está vendo aqui esses pontinhos coloridos aí na tela, são facções, são movimentos, né? São grupos criminosos que trabalham em quê? Em garimpo ilegal, em ocupação de terra ilegal, em extração de madeira ilegal, quer dizer, tudo isso daí afetando o meio ambiente, que é óbvio, esse pessoal todo não faz né, não levanta um dedinho em prol do meio ambiente, não tem licença, faz do jeito que tem que fazer, faz na raça, entra em terra indígena, vai fazer a cooptação dos indígenas como um todo, quer dizer, tem todo um ecossistema envolvido nisso. Isso tem que ser combatido. Tem que ter um programa de combate efetivo pelo governo, né, pelas forças, né, policiais, forças de inteligência, as forças armadas, para que isso deixe de acontecer. Fundamental importância isso aqui, porque hoje está impactando e muda a geografia social da região. A tal ponto, para vocês terem uma ideia, que o crime, na verdade, a criminalidade, até chegou a mudar a sua configuração, chegou a mudar a sua característica. Determinados tipos de crime, tá certo? Deixaram de ocorrer porque simplesmente as facções determinaram. Ora, não quero que ocorra porque isso chama atenção, eu não quero ter problema aqui comigo. Então, nós vamos entrar na mata, vamos ficar lá dentro. Eu não quero problema aqui na cidade, não quero problema com furto besta, não quero problema de roubo de cobre, e por aí vai. Quer dizer, mudou a geografia em função disso. Claro, quando começar a haver o combate efetivo, isso pode voltar. Mas, nesse momento, é isso que está acontecendo hoje. Hoje, Brasil, século XXI. Isso tem que ser visto, tem que ser analisado, tem que ser feito um estudo mais aprofundado e temos que ter uma estratégia, sim, de prevenção e de redução de dano. Fundamental importância isso, né? Temos que levar, na verdade, em consideração, isso que é importante, a questão do nosso viés humano. Por quê? Quando a gente decide sobre riscos. Porque o negacionismo existe. O negacionismo em relação ao risco de desastre natural, isso acontece ainda aqui no Brasil. Então, se eu for uma pessoa mais consciente, eu vou estar estruturado e fundamentado em dados, em informações. Se eu for uma pessoa não consciente, eu vou pela percepção. E a percepção ainda é uma cultura antiga nossa. Nunca aconteceu no Brasil. Ciclone, tivemos no Rio Grande do Sul ontem, tá certo? Pessoal desabrigado, que aconteceu aquilo ali, tá certo? Quer dizer, o clima está mudando drasticamente. Então, esse negativismo nosso, ou a gente negar que isso existe, tem muito a ver com a tomada de decisão de redução de risco. Tem muito a ver com a questão orçamentária, tem muito a ver com a política do governo este estadual, federal. Eu preciso agir. Eu tenho que agir de maneira contundente em relação a isso, para que eu possa oferecer, tá certo? Algo para a sociedade de retorno, que é o quê? Aumentar os nossos anos de sobrevivência. Importantíssimo. Então, eu tenho que projetar processos para levar em consideração como que a minha cabeça funciona, como que a cabeça do governante funciona, como que a cabeça do executivo funciona. Eu preciso arrumar uma forma de sensibilizá-los, senhores. Isto aqui é fundamental e faz parte da comunicação, de uma comunicação, tá certo? Porque o Brasil não está entre os 120 que possuem uma política de redução de dano, tá certo? Então, o risco de desastre, ele tem muitas características, né? E eu preciso entender essas características. Então, eu preciso entender o quê? Né? Primeiramente, eu tenho que olhar para frente e não para trás. Por que para frente? Porque para frente é que está o problema, é que está a incerteza, é que estão as mudanças que estão ocorrendo, tá certo? Então, eu preciso entender chance de perder pessoas, de ter meu negócio destruído, minha cidade destruída, tá
certo? Né? E qual é o time, a janela temporal disso? Igual aconteceu em São Paulo quando deu a tromba d'água, tá certo? Igualzinho. Então, eu preciso entender, eu tenho que olhar para frente, nunca para trás. O para trás é a base de conhecimento que eu tenho, para saber se já aconteceu, como que foi tratado. Então, isso eu tenho que saber, certo? Obrigatoriamente. Eu tenho que entender que isso é dinâmico, isso muda. Eu não posso montar uma estratégia, não posso montar, né, uma ação preventiva e mitigatória e achar que aquilo é ad eterno. É igual o risco nosso do dia a dia, não é. Não pode ser. Pode aumentar ou diminuir, de acordo com o quê? Com a nossa fragilidade. Dependendo de quê? Da fonte de risco e do contexto que eu estou vivendo. Se o contexto que eu estiver vivendo estiver vulnerável naturalmente, porque ele foi degradado, eu estou muito mais exposto a determinados tipos de risco. Então, eu preciso entender isso daqui. Vejo vocês, a tromba d'água aconteceu esse ano lá em São Paulo, está aqui, ó. Essa é a foto, tá certo? Vejo vocês a imagem que está vendo aí, a estrada que aconteceu, a queda que teve. Tecnicamente falando, o risco de desastre natural ele é invisível perante a nós. Por que ele é invisível perante a nós? Porque os eventos eles são de alto impacto e eles ocorrem, teoricamente, de repente. Mas os eventos também de baixo impacto, eles ficam também ocultos, porque nós não estamos enxergando, tá certo? O mal que ele está fazendo. Como ele é de baixo impacto, nós não damos bola para ele. Nós não observamos ele claramente. Mas uma coisa é o evento acontecer 10 vezes, outra coisa é ele acontecer 100 vezes. E eu estou deixando do lado. Mesma coisa que eu colocando o resíduo pouquinho, dia a dia, no mesmo local, mesma hora. Uma hora aquilo lá acaba arrebentando, piora. Então eu preciso estar observando todos esses detalhes e ter uma forma de trabalhar. Eles são emergentes e são complexos. Então, muitos processos, né, incluindo a mudança climática, não é uma coisa simples, é complexa, tá certo? Tem um desenvolvimento, né, econômico globalizado por trás disso, tá certo? E que cria novos riscos, né, interconectados. Então, eu preciso estar entendendo esse jogo. Um país, por exemplo, que não assinou ou que não está seguindo as premissas do Acordo de Paris, ele coloca o mundo em risco. Então, eu preciso entender esta forma clara. O outro, ele é distribuído de forma desigual na Terra. Ele não é distribuído de uma maneira equilibrada, tá certo? Então, os países mais vulneráveis, menos preparados, estão muito mais expostos, muito mais expostos. Afetam diferentes áreas. E os padrões, do desastre em si, a massividade deles, vai depender o quê? De características das condições socioeconômicas do país. Socioeconômicas do país. Que entra o quê? Tipo de construção civil, construção social. Então, tem N variáveis que devem ser analisadas, tá certo? Então, isso é fundamental, esse entendimento interconectado. Por isso que é importantíssimo, e isso não sou eu que falo, a ONU está dizendo para nós, ela está gritando, senhores, ela está berrando em relação a isso. Em relação a quê? A que eu preciso estar olhando para frente, não para trás, obrigatoriamente, por isso que eu gosto desse slide, que ele serve para a gente poder estar olhando como um todo. Essa é uma visão que eu preciso ter. Então, ele olha para frente. Olhando para frente, não vou enxergar de maneira clara tudo, impossível enxergar tudo, porque a complexidade é grande, a conectividade, interconectividade, ela é monstruosa, então isso é um ponto fundamental, só que eu preciso sacar desta névoa que está na minha frente a antecipação, para que eu possa estar me adaptando. Mas eu preciso agir. Então, eu preciso trabalhar com cenários, preciso trabalhar com interconectividade. Então, isso são ferramentas hoje que são ferramentas, na minha visão, sine qua non, para que o gestor de riscos das empresas e do governo, aí vem uma dica até que o governo deveria ter uma área específica de gestão de riscos, né, para lidar com isso daqui. Tem até, na verdade, a Defesa Civil, mas não é a Defesa Civil como um todo, algo mais estratégico, tá certo? Onde eu possa estar brigando de igual para igual em termos de orçamento.
Fundamental importância isso, ok? Fundamental importância isso daqui. Risco de desastre, preciso estar, na verdade, enfrentando os dois, né, animais aí, caracterizados aí, o cisne negro e o rinoceronte cinza. Geralmente, o cisne negro hoje, em desastre natural, não vejo mais como cisne negro, vejo sim como rinoceronte cinza. Preciso pensar fora da caixa o tempo inteiro, tá? E para pensar fora da caixa, eu preciso ter conhecimento, preciso conhecer e estudar as bases que nós temos. Então, está aqui. O Global Risk Report já falou, num espaço, né, num horizonte temporal de curto prazo, 2 anos, nós temos o quê? Uma grande parte dos riscos aqui vem a ser o quê? Vem a ser riscos ambientais e sociais, em 2 anos. Então, isso é fundamental. Está claro para nós os problemas que nós vamos estar enfrentando daqui para frente, porque o ambiental mexe com o social, é interligado, é casado, né? Tem, na verdade, ligação, né, técnica em relação a isso. Então, preciso entender que ter um desastre natural tem um custo grande em cima disso e gera problemas sociais monstruosos para o país, para a localidade em si, tá certo? Preciso eu entender que é a incapacidade nossa de redução, né, de dano em relação às mudanças climáticas é apontada como uma das principais ameaças no curto prazo. Então, senhores, a ONU berra, o Fórum Mundial está berrando, não somos nós que não vamos estar olhando para isso. Temos que olhar, temos que estar, na verdade, focados em relação a isso de maneira muito clara. Preciso entender claramente que as nossas empresas, os nossos governos não estão fazendo a lição de casa, como deveríamos fazer. Então, isso é fundamental, tá certo? Isso é fundamental. Naquela reportagem que eu falei com vocês do valor econômico, está claramente colocado aqui, desculpe o rabisco aí, porque eu costumo rabiscar, aí eu tirei um print dela, tá certo? E fala claramente que nós não vamos atingir as metas. Então, a gente não vai atingir as metas do clima, não vamos atingir, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Aqui fala, por exemplo, da temperatura, 1,5 Celsius aí que nós temos que estar reduzindo, que nós não vamos conseguir reduzir. Muito pelo contrário, é capaz de passar. Então, aí fala aqui o que está amarelinho aqui, a questão das empresas estarem trabalhando fortemente a questão do ESG. Nós temos que estar trabalhando isso aí fortemente. Tem que ser um trabalho ativo, um trabalho sério. Não podemos ser greenwashing apenas, os lavadores de verde. Não adianta de ser. O trabalho é sério porque a situação nossa também é séria. Então, isso é fundamental a gente entender este processo como um todo. Tá? Aqui fala do Clube de Paris e ainda fala, né, através do CDP, que é, na verdade, uma plataforma que mede como que as empresas estão indo, né, as grandes empresas em relação às metas, ele fala que apenas 24% têm condições de atingir. 24% apenas. Então, nós temos aí 76% das empresas que não vão atingir. Por isso que o mundo como um todo, tecnicamente falando, não vai atingir. A tendência é essa. Tem como reverter? Depende da gente. Uma reversão clara em relação à questão da mudança do tempo, a questão da temperatura. É isso que nós temos que estar olhando e verificando. Quer dizer, então, o caminho que nós estamos trilhando, senhores, não é um caminho bom. A tendência, a linha de tendência não é boa. Nós não estamos cumprindo com aquilo que deveríamos cumprir. E isso é importante para a gente, porque isso impacta o nosso negócio, o nosso business. Né? Muita empresa, muito executivo acha que isso não é importante ainda, por incrível que pareça. Acha que a vida dele está segura. A dele pode estar, a minha pode estar, tá certo? Na terceira idade. É dos meus netos. Que mundo que eu vou deixar para eles? Tá certo? Então, isso, senhores, não é nheco-nheco. Isso é uma realidade nua e crua. Tanto é que tem aqui, quando a gente mostra e olha o horizonte para 10 anos, né, a gente verifica que mais ainda, nos 10 anos, os crimes ambientais são mais fortes. Então, os crimes ambientais, né, os riscos ambientais de curto prazo já são fortes, eram a maioria, e nos 10 anos passa a ser enfaticamente
maioria, junto, claro, com dois maiores aí que são sociais. E um, na verdade, de confronto geopolítico. O que é o confronto geopolítico? Guerra pelo recurso natural. Guerras por recursos naturais. Está aí. Então, são possibilidades, obviamente, são cenários, mas temos que falar sobre isso. Então, é fundamental a importância disso daqui, tá certo? A comparação, quando a gente fala curto prazo e longo prazo, tem alguns que ganham força, outros que perdem força. Quem ganha força, na verdade, nesse cruzamento? Né? As mudanças climáticas, por exemplo, os temas ligados ao meio ambiente e mudança climática, por incrível que pareça. Então, ela potencializa a força dela e faz com que, né, a possibilidade e a massividade da sua materialização sejam mais completas, tem maior chance, tá certo? E aumenta o potencial de pancada sobre nós. Então, esse cruzamento faz com que a gente ganhe, né, mais força motriz, contrária a nós, quando nós cruzamos os dados. E isso é uma verdade que o próprio Global Risk Report deste ano aqui, de 2023, tá certo? Ele falou e mostrou, né, as policrises e criou cenários. Ele acabou criando cenários prospectivos, né, para 2030, onde ele tem um eixo na vertical, né, a questão climática, no eixo horizontal, a questão da geoeconomia. Então, a geoeconomia, quer dizer, geopolítica com a questão econômica nossa, brigando pela questão climática, ou seja, isso vai acabar influenciando o quê? 4 cenários. Eu posso ter uma colaboração, né, entre os países do mundo, em termos de estar cedendo, né, quem tem mais para quem tem menos, né, de estar trocando figurinha. Eu tenho, na verdade, a utilização com restrição de recursos de ambas as partes, e depois vem o confronto, tá certo? Entra por competição de recursos, de grana, e o pior cenário, tá certo? É o quê? O controle de recursos. Ou seja, aqui entra o quê? Entra a crise econômica, crise ambiental, crise humanitária e conflitos geoeconômicos, conflitos que são guerras, tá certo? Confrontos, né? Com violência, né? Que são transfronteiras. Ou seja, poderemos ter invasões aí de países contra países em prol de quê? De brigar pelo recurso natural, que aquele país já não tem, sabe que não vai ter, sabe que não tem como, né, adquirir aquele recurso, ele vai na paulada, ele vai na pancada, ele vai na violência, vence o mais forte. Então, senhores, a situação é essa. Esta é uma visão holística que nós, que vocês, que a área de riscos, né, governo, empresa, tem que ter. E temos que mostrar isso claramente. Senão a gente fica por fora. Senão a gente fica para trás, senhores. Essa é a nossa realidade. E temos que pensar o que isso impacta na economia nossa. Vocês viram os números que eu dei para vocês no início. Até esse ano aqui, o início desse ano, foram 194 bilhões de dólares jogados fora, no ralo. Quantas vidas nós perdemos em relação a isso? Ou estamos perdendo? Quanto de comida, de um prato de comida, poderíamos ter pago o pessoal que está miserável hoje, sentindo fome? Tá certo? Por quê? Porque nós, na nossa arrogância, nós achamos que não há necessidade. Na nossa arrogância, nós achamos que isso não vai acontecer com a gente. Vai acontecer. Já está acontecendo no Brasil. O Brasil, que era um país super tranquilo, tá certo? Não tínhamos esse tipo de problema que estamos tendo agora, tá certo? Então, é um ponto importante, sim. É aqui, na verdade, uma espécie de ativismo, um ativismo, sim, que temos que ter para usar a cabeça. Um ativismo inteligente, um ativismo empresarial que a gente possa estar fazendo. Então, o que nós devemos e podemos fazer? É o dever e o poder. Então, aqui não é só em eco, o que está previsto a gente poder fazer. Então, existem 10 princípios chaves, aonde nesses 10 princípios a gente vai planejar. Então, número 1, senhores, interessante, né? Porque agora o pessoal, a ONU, todo mundo coloca o risco como, né, o grande ator. E é verdade. Por quê? Porque o risco, nós vamos estar gerindo o risco, mensurando o risco, identificando suas fontes, colocando controles. Então, colocar o risco para os sistemas humanos e ecológicos no centro. Eu preciso colocar o risco na mesa e não colocar debaixo da mesa. Então, isso é importante. Não posso negar.
que isso possa vir a acontecer, tá certo? Ponto fundamental é isso. Segundo ponto fundamental, ter em conta o contexto que eu estou vivendo das alterações climáticas. O que aconteceu na Europa, o que acontece no país, no Brasil, o que está acontecendo. Falei para vocês, ontem tivemos um dia mais quente, e hoje está com um dia já esfriando, e vai chegar hoje a 19 graus, 15 graus, chega hoje, tecnicamente falando. E ontem estava com 30 e poucos graus. Quer dizer, o vai e vem, o sobe e o desce, estamos vivendo isso daqui. Isso é uma realidade, então temos que levar em consideração. Precisamos reconhecer a natureza complexa e a questão sistêmica dos riscos. Então, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente, senhores, com novas ferramentas. Novo desafio, novo contexto, né? Nova metodologia. Eu preciso sair da caixa. Eu tenho que pensar fora da caixa obrigatoriamente, tá certo? Preciso aplicar, olha que interessante, o risco nos processos de governança. Então, a governança, sim, governança é transparência, e eu tenho que colocar o risco dentro dos processos de governança, para saber qual o risco que eu tenho em não estar fazendo determinados processos, não estar cumprindo com determinados protocolos. Preciso olhar isso com carinho. Preciso utilizar uma abordagem multidisciplinar para identificar e selecionar medidas. Então, eu não posso ser mais aquela pessoa pitolada, fechada, né, enquadrada. Eu tenho que ser nexialista. Eu preciso saber unir os pontos. Fundamental isso daqui. Por isso que a academia, a Anne, na verdade, ela é importante, porque ela tem lá não só o economista, tá? Ela tem lá várias outras disciplinas que agregam valor e juntos formam uma força fenomenal. Nós temos que fazer isso daí. Isso é fundamental. Preciso utilizar o apetite a risco. Está aqui, ó. Tolerância ao risco. Isso não sou eu que estou falando, a ONU fala isso daqui. E a maneira é muito clara. Então, eu preciso usar esse conceito para trabalhar com desastre. Até quanto que eu posso aceitar um desastre natural? Tá certo? Posso aceitar um desastre que aconteceu aqui em São Paulo no início do ano? Não, não posso. Preciso tratar disso. Preciso prevenir, preciso diminuir o impacto. Preciso, na verdade, me proteger disso daqui. Eu tenho que abordar, né, de maneira muito clara para minimizar e prevenir. Minimizar é mitigar, senhores. E tentar prevenir riscos através de quê? De soluções baseadas na natureza. Olha que interessante. Soluções baseadas na natureza. Então, hoje, senhores, eu preciso entender a natureza. Eu preciso entender os seus meandros. E isso é sério, tá certo? É muito sério. E nós estamos deixando isso de lado, né? Eu vejo, por exemplo, poucos cursos, tá certo? Que eu frequento, que eu vejo a programação, que eu vejo a ementa, que fala sobre isso, desastre natural. Eu vejo ESG, mas vejo muito ESG para inglês ver. Cursos de ESG para inglês ver, que não falam em risco, que não falam em risco. Então, é importante nós termos que estar trabalhando de maneira direta. Tenho que fazer a integração entre riscos e entre setores e nos mais variados níveis, para saber o quê? O relacionamento que eles possuem, a comunicação que eles possuem, o vaso comunicante que eles possuem. Isso é importantíssimo entender esse processo. Caso contrário, senhores, eu fico para trás. Se não tiver uma visão holística, né, da interconectividade entre os riscos, né, de desastres naturais, eu fico a pé. E os que levam a serem materializados. Preciso fortalecer, está aqui, ó, comunicação, informação e conhecimento. E isso, senhores, não se divulga também. Tá certo que nós tivemos aqui, né, em São Paulo, no início do ano, foi o quê? Foi ao contrário, foi um desconhecimento. Ninguém divulgou, ninguém falou, porque era uma grande véspera de feriado, como é agora o 7 de setembro, e o pessoal não queria inibir o pessoal de descer para o litoral norte, e ninguém foi avisado. Como isso? Como? Me expliquem. Ninguém avisou, ninguém sabia. Teve que o governador pedir desculpa depois que houve um erro? Não existe isso. Não existe, senhores. E deu aquela tromba d'água com N pessoas que morreram, ficaram desabrigadas, tá certo?
E aí, nesse caso específico, ela não escolheu, né, o critério social, pegou todo mundo de calça na mão, tá certo? Então, a comunicação tem que existir, a informação tem que existir, e o conhecimento dos riscos tem que existir. Se eu estou indo viajar para um certo ponto, vou passar por uma serra, eu preciso saber que aquela serra tem um risco de desabar, obrigatoriamente. Preciso saber em que nível que está, preciso ter essa informação na mão. A informação não é secreta, essa informação não pode ser confidencial, informação aberta, fonte aberta, senhores. Senão, a gente não forma uma corrente para poder estar reduzindo, de fato, os danos que nós temos. E usar processos interativos e flexíveis, ou seja, processos novos, processos fora da caixa. Eu não posso usar o mesmo tipo de treinamento que eu dava 10 anos atrás, há 5 anos atrás, século XXI, tá certo? Touch, EAD, mudou, o mundo mudou. Eu tenho que mudar também a forma de comunicação, a forma que eu vou me interar, a forma que as pessoas vão falar. Eu posso ter informação online, real time no meu celular? Tenho que ter. Tem que ter um app sobre isso? Tem que ter, obrigatoriamente. Faz parte do processo, tá certo? Fundamental importância isso. Então, senhores, esses 10 princípios chaves aí é o que a ONU recomenda hoje, tá certo? Por isso que eu falei, devemos e podemos fazer, tá certo? Então, eu preciso reconfigurar, olha só, a governança com as finanças. Preciso integrar isso daqui, porque um desastre natural causa um impacto econômico, tá certo? Que acaba causando um impacto social muito grande, muito grande. Desastre natural destrói negócios, destrói business, senhores. E isso é que eu tenho que estar olhando. Eu preciso entender, né, o casamento da transparência minha, dos protocolos que eu tenho que seguir, com os impactos que eu vou ter financeiros, tá certo? E projetar, na verdade, eu como empresa e como governo, fazer as consultas, as comunicações com quem está exposto. Preciso implantar os programas do ESG com materialidades execuíveis. O que é com materialidade execuíveis? Quando eu colocar a minha matriz de materialidade, que são os temas que eu tenho que tratar, tem que ser temas relevantes. Temas relevantes para a empresa e para a sociedade. Para a empresa e para a comunidade. Não só para a empresa. Por isso que eu chamo de dupla materialidade. Tem que cruzar as matrizes, preciso fazer pesquisa de fato de direito. Então, isso tem que ser execuível. Porque se não for execuível, senhores, não tem jeito. Execuível, que eu falo execuível para você estar reduzindo o dano. Então, isso que é fundamental, esse entendimento, tá certo? Tenho, na verdade, né, esse sistema integrado de governança com as finanças, né? Eu preciso ter algumas ações. Primeira delas, eu tenho que adotar linguagem de risco. Então, preciso colocar risco na mesa, de novo, preciso colocar o risco na mesa, obrigatoriamente. Senão, não tem condições de eu poder trabalhar e fazer. Preciso intensificar a participação, a transparência e o diálogo com o cidadão. Cidadão, digo, comunidades, cidades, localizações que estão expostas. Eu preciso fazer isso aí. Para quê? Para ter uma decisão de risco, para eu poder estar o quê? Acelerando o aprendizado. Importante isso, tá certo? Para fazer os ajustes que são necessários. Senão, eu vou fazer um plano, vou fazer uma estratégia só para a minha empresa, não é para a minha empresa. É para a minha empresa, barra para o meu negócio, barra para a sociedade. ESG, tá certo? Até que ela, a ESG, pensa nisso. Ela pensa na continuidade do negócio. Ela pensa em não ter ataque cibernético, tá certo? E aprimorar o gerenciamento de risco em várias escalas. Isso, senhores, recomendação da ONU. Se eu for mergulhar nesses 3 itens aqui agora, né, aprofundar um pouco mais, eu tenho, na verdade, essas medidas. Então, eu preciso medir o que nós valorizamos, ou seja, eu preciso retrabalhar os sistemas financeiros para contabilizar os riscos reais, né, os custos reais do risco de desastre. Eu preciso ter essa ideia clara, porque isso impacta o PIB nosso,
isso impacta o business nosso, isso impacta o social nosso. Preciso adaptar o planejamento do país, inclusive, porque eu tenho que ter orçamento para isso. Preciso ter orçamento para isso. Importante eu ter isso aqui na mão. Então, o que valorizamos tem que ser medido. Isso é importante. Preciso projetar sistemas para levar em consideração o quê? O fator humano, como que nós pensamos, a nossa decisão. Então, eu preciso compreender o papel do que é uma percepção de risco, o viés que a população tem, o viés que o tomador de decisão tem, e reconhecer que o valor da análise de risco ela é uma ferramenta, ela não é simplesmente marketing. Então, tem que ser feita com tecnicidade. Acaba o chamado acho técnico, acaba a percepção. Eu acho que vai ter. Você acha nada, velho. Temos que ter análise consistente. Temos que reconfigurar a governança integrada com o financeiro. Tá certo? O que é isso aí? É melhorar a gestão de riscos a nível que nacional e local. O Brasil tem isso? Não, não tem. Ainda não tem, infelizmente. Preciso intensificar a participação, a transparência da sociedade. Com isso, se eu estou sofrendo impactos de desastres naturais no meu país, na minha cidade, no meu estado, eu tenho que participar, tá certo? E tenho que adotar uma nova linguagem de risco que tem que ser inclusiva e transparente. Ela tem que ser inclusiva e transparente. E ela quebra a parede, porque ela é, na verdade, transversal. Ela é transversal. Então, senhores, se eu não tiver consciente, se eu não tomar decisões focados, né, na questão, com soluções na natureza, se eu não tiver um processo estruturado, eu fico para trás. Eu fico para trás. E quem vai sofrer com isso? Não vai ser eu. Porque eu já estou com, né, estou na terceira idade, estou com 67 já. Meu neto vai sofrer. E eu não posso deixar isso acontecer, porque eu hoje tenho conhecimento. Eu hoje tenho, na verdade, a consciência do problema que estamos vivendo e que iremos viver daqui para frente. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental para que vocês possam pensar, possam raciocinar. Temos que fazer isso aqui andar, temos que ter mais discussões, discussões sérias, grupos de trabalho, que não é um trabalho só de uma única pessoa, de uma única empresa, é um trabalho que eu falei com vocês articulado, então tem que ter articulação e tem que ser um trabalho realmente que renda algum tipo de resultado, ou algum tipo de produto, algo com substância, senhores. Senão, vai acontecer isso daqui. Como chegaremos ao final dessa caminhada? Rezando, colocando o figo atrás da porta, indo para terreiro, interessa. Vamos para a igreja, vamos rezar. Só rezar? Só rezar basta, senhores? Então, esta fica aí a minha pergunta para vocês. Como chegaremos ao final desta caminhada? Vamos pensar mundialmente, globalmente, mas trabalhar localmente. Nós estamos falando aqui de Brasil. Estou falando de Brasil. Não estou falando da África, não estou falando do Saara, estou falando da Ásia, estou falando do Brasil. Brasil, agora, século XXI, agora, 5 de setembro, dos problemas que nós estamos vivendo agora. Ciclone tivemos ontem no Rio Grande do Sul, tá certo? Ontem, certo? Ontem tivemos, na verdade, o dia mais quente de São Paulo, um dos dias mais quentes de São Paulo, tá certo? Fora de época. Agora já estamos vivendo o tipo de clima, quer dizer, então temos que pensar nisso. Essa é a sensibilidade que eu queria fazer com vocês, tá certo? No sentido de que nós possamos estar criando grupos, se unindo, criando trabalhos, e esses grupos têm que ser grupos interativos, tá certo? Para a gente poder oferecer algo de melhor para a sociedade e para o mundo, tá certo? Por isso que a ANE, na verdade, a Associação Nacional dos Economistas, criou, né, um grupo aí para a gente poder estar estudando, para a gente estar discutindo, na verdade, esses problemas, que é a redução de desastre natural, tá certo? Então, eu participo desse grupo, tá certo? Parabenizo aí o doutor Arlindo em função disso, que é o presidente da ANE, de ter dado aí essa luz aí maravilhosa, esse insight maravilhoso. Por quê? Porque é importante essa discussão, muito importante.
É importante em termos de empresa, é importante em termos de sociedade e é importante em termos de governo. Faz parte da gente estar doando isso de uma maneira muito clara, muito direta, para que tenhamos condições no futuro de entregar algo melhor para os nossos netos. Senhores, já que tinha falar para vocês, era isso. Agradeço aí o tempo de vocês, a paciência de vocês, tá certo? Aí acabei batendo aí a hora certinho, são 5 horas e 4 minutos, falei uma hora aí cravado praticamente, mas o que eu queria passar para vocês era isso, tá certo? Espero que tenha sensibilizado vocês, espero que o pessoal da área de riscos acordem e puxem esse risco agora de desastre para vocês, tá certo? De maneira muito clara, é importante, porque toda empresa está numa localidade, toda empresa está localizada em algum ponto geográfico, então vai ter problema de uma forma ou de outra. Ok, senhores? Muito obrigado, agradeço aí a participação de todos, agradeço aí o apoio da Anne mais uma vez, tá certo? Para a gente poder estar, na verdade, trabalhando de uma maneira muito clara e muito direta em cima disso. Ok, senhores? Mais uma vez, muito obrigado.